Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Nosso programa dominical de saúde, que é transmitido para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém, canal 13. E é transmitido para o mundo inteiro, neste mesmo horário, pela internet, www.tvrba.com.br. Nós temos, eu falo todo domingo, mas nós temos telespectadores desde a Noruega, em Oslo, em Estocolmo, na Suécia, nos Estados Unidos, em Zurique, na Europa comum, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha, muito comum, na Inglaterra. E no Brasil todo, do Amapá a São Paulo, tá? E alguns amigos meus agora no Paraná, em Santa Catarina, nos assistem. Quando o programa acaba, chegam os WhatsApps comentando o programa. Isso é muito bom. Nos Estados Unidos aumentou a audiência porque nós entrevistamos uma médica que trabalha na Harvard há uns programas atrás, a doutora Verônica Fernandes. E hoje é um programa bem especial. E hoje eu vou tratar de um assunto da minha área de trabalho, da minha área de pesquisa, da minha área de atividade docente, que é o infarto agudo do miocárdio. O infarto agudo do miocárdio, essa semana viralizou aqui em Belém porque um jornalista infartou, foi bem tratado e depois colocou um vídeo na internet que todo mundo assistiu e por causa disso todo mundo me perguntou, todo mundo comentou. Então vamos fazer um programa hoje sobre infarto agudo do miocárdio. Hoje eu não tenho convidado, hoje eu vou comentar infarto agudo, que é um assunto do meu dia a dia de trabalho. Amigos, pressão alta, diabetes, obesidade, falta de exercício, cigarro, estresse, essas coisas do mundo atual, elas precisam ser eliminadas da vida. Por quê? Porque elas são os fatores que levam ao infarto. Prestem bem atenção mesmo. Infarto, derrame e câncer são as causas de morte por doença. As outras são fatalidades. Mas 32 pessoas em cada 100 em uma cidade morrem de infarto. 14 morrem de AVC e 29 de câncer. As outras 25 morrem das fatalidades. Acidente de carro, bala perdida, queda de avião, picada de cobra, AIDS, malária, alguma fatalidade. Mas, basicamente, a principal causa de morte no mundo é o entupimento de artéria. A doença chama aterosclerose. Aterosclerose. Não é é aterosclerose, que é o entupimento das artérias por causa da gordura, do mau colesterol, do LDL. E nós achávamos que isso era uma doença da modernidade, que isso era por causa do dia a dia do mundo atual. Mas em 2013, fizeram um trabalho em que eles fizeram tomografia computadorizada em múmias de 3.000 a.C., 5.000 anos atrás. E 1/3 das múmias já morreu de infarto e de derrame. Ou seja, infarto, derrame, que é entupimento de artéria, não é uma doença da modernidade, é consequência natural da vida. É igual catarata, é igual próstata, é igual menopausa, cabelo branco. Então, isso vai acontecer. Só deveria acontecer quando nós estivéssemos com 100 a 120 anos. E eu já tive paciente que infartou com 26. Então, no mundo atual, houve uma aceleração da aterosclerose. E o que é que causa isso? O que é que chama a atenção? Desde os anos 70 que todo mundo estuda por que as causas da aterosclerose. Então eu vou comentar aqui. São 9.
Eu já falei isso em vários programas, mas hoje eu estou falando no meu. 9 causas no mundo hoje. Quais são? 2 a gente não pode mexer ainda, a idade. Então, homens com mais de 35 anos começam a entupir as artérias. Mulheres é só depois da menopausa. Mulher, enquanto está em idade fértil, não tem aterosclerose, a não ser que elas usem anticoncepcional sem parar por anos e anos, que diminui os hormônios, bloqueia o hormônio, e ao mesmo tempo fumem. Cigarro é letal em mulheres, como é letal em homens, mas em mulheres é mais letal. E os 7 outros fatores quais são? O primeiro e mais importante é cigarro. A nicotina do cigarro lesa a parede das artérias. Eu vou mostrar uma sequência de diapositivo. Diapositivo é o termo em português de slide. Eu vou mostrar uns slides agora, em sequência, em que como ocorre a aterosclerose. Basta lesar a parede da artéria. Lesando a parede da artéria, o LDL colesterol, lembra o mau colesterol? Tem uma paciente minha, eu já vi até esse termo na internet, mas quem inventou foi uma paciente minha. O LDL é o mau colesterol. Ela falava que era a sigla de logo Deus leva. Logo Deus leva. LDL. LDL é a sigla de Low Density Lipoprotein, ou seja, uma sigla em inglês do mau colesterol. Esse mau colesterol, basta que tenha uma lesão dentro da artéria, eu vou já comentar isso, ele entra na parede da artéria e lá dentro ele liga ao oxigênio, é uma coisa complexa para explicar aqui, mas o oxigênio se liga ao colesterol LDL e o nosso corpo não reconhece isso como parte da gente. Por conseguinte, isso vai ter que ser colocado para fora. E aí, os nossos leucócitos, os nossos glóbulos brancos, que todo mundo conhece, porque todo mundo estudou isso, as células do sangue de proteção, elas entram na parede da artéria e vão fagocitar. Fagocitar é o termo médico de comer. Vão comer as LDL. E aí começa uma inflamação que vai formar uma placa que cresce, cresce, cresce e até que um dia essa placa, quando ela passa de 70%, ela começa a dar sintoma. Se for no coração, a gente começa a ter dor no peito, chamado angina. Essa dor no peito é bem no meio, bem no meio. Sabe esse lugar quando a gente toma cachaça, alguma bebida alcoólica forte, ou então café quente, tacacá quente, que sai queimando aqui no meio? É nesse lugar que o coração dói. E a dor é em aperto, aperto. Os idosos dizem que é em peso. Tá? Eu lembro que uma vez um paciente meu falou, doutor, tem uma bigorna em cima do meu peito. Bigorna é aquele ferro que os ferreiros batem em cima do meu peito, como se pesasse 500 quilos. Então, os sintomas da doença, a aterosclerose que vai causar infarto, tá? É dor no peito, a angina. O nome dessa dor é angina. Ela é tão importante que ela foi descrita em 1772, antes da Revolução Francesa. E ninguém mudou o conceito até hoje. É uma dor em aperto muito forte, uma dor que a gente não esquece, muito forte, desencadeada por esforço. Então, às vezes, a gente anda, dá dor, corre, dá dor, tem uma emoção forte, dá dor. Bem no meio do peito, em aperto, muito, muito, muito forte. Essa dor, que a gente chama angina, ela dura de 5 a 10 minutos. Então, não é uma dor rápida. Não é uma agulhada, uma pontada, uma facada, uma visgada, não. É uma dor que surge em aperto, no meio do peito, não é nem de um lado nem do outro, é no meio do peito, muito forte. Às vezes essa dor dura de 5 a 10 minutos, é muito tempo, tá? E ela pode irradiar, ir para algum lugar. Às vezes ela vai um pouquinho para baixo, aqui para a boca do estômago, que é o epigastro. Às vezes ela pode ir para o pescoço, para o queixo e ao redor da boca. Dor no queixo que não for dente é coração. Não esqueça disso. Dor no queixo que não for dente pode ser angina, dor de coração. Pode irradiar para os 2 braços. Para o lado de... Sabe esse lugar que a gente bate com o cotovelo e dá aquele choquinho? Pois é, nessa região dos 2 braços.
mais para o braço esquerdo, mas o braço direito pode acontecer também. Então, nota que é uma dor que pode irradiar, mudar em cruz, para baixo, para a boca do estômago, para o pescoço, ao redor da boca ou para o queixo e para os dois braços, em cruz. Eu falo para os meus alunos não esquecerem, é uma dor em cruz. Mas a principal é no meio do peito, muito forte. Angina. Então, essa dor é causada por entupimento lá dentro. E como é este entupimento? Quais são os fatores? Eu falei do primeiro, cigarro letal. Depois vem estresse. Ficar de cabeça quente hoje lesa a parede da artéria, porque você fica liberando adrenalina que vai lesar a parede da artéria. O terceiro fator é diabetes. Diabetes inflama as artérias. Se você tem diabetes e não cuida da diabetes, as artérias vivem inflamadas e vão provocar esses entupimentos. O quarto fator é pressão alta. Pressão alta, no quarteirão que você mora, tem mais gente com pressão alta do que casas, no mundo inteiro. Tá? O percentual de pessoas com pressão alta é muito grande. Se você está acima de 40 anos, são 4 em 10. Se você tem mais de 50 anos, são 5 em 10. Se você tem mais de 60 anos, em cada 10 pessoas do mundo, 6 têm pressão alta. No mundo inteiro, no mundo inteiro. E pressão alta a gente não sente. Não sente. Por quê? Porque uma das maiores preocupações que eu tenho é que os médicos antigos, eu aprendi isso na faculdade, falavam de sintoma de hipertensão. Dor de cabeça, tontura, mal-estar, zumbido no ouvido, sangue pelo nariz, tudo do pescoço para cima. Desmaio, sensação de desmaio, quando na realidade praticamente a gente não sente nada. Quem tem pressão alta não sente absolutamente nada. Nós ainda vamos fazer um programa aqui só sobre pressão alta, em que nós vamos falar tudo de pressão alta, provavelmente, talvez até o próximo programa. Mas então, pressão alta, diabetes, obesidade, falta de exercício e o LDL alto. O LDL é crucial, então a gente precisa ver o LDL da gente porque ele é genético desde depois dos 20 anos. Mas esse é o assunto que eu vou discutir no segundo bloco. Um instantinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar. Voltamos e nós estávamos falando dos fatores que levam as pessoas a terem um infarto, ou seja, a aterosclerose. A aterosclerose é responsável por a gente envelhecer. Se não existisse, nós não envelheceríamos. Quais são os fatores? Eu vou repetir porque você tem que aprender isso de vez para sempre. Idade, herança genética. E aí, quais são os que a gente pode mudar? Esses dois nós ainda não podemos mexer, mas os outros 7 nós podemos. Cigarro, estresse, diabetes, pressão alta, obesidade, falta de exercício e o LDL colesterol alto. Então, se você tem diabetes, cuide totalmente. Hoje em dia todo mundo controla. Pressão alta, muito fácil de controlar. Não esqueça que pressão alta ninguém sente nada. Por favor. O meu paciente mais grave, a pressão dele era 32/18. E ele
não sentia nada, ele morreu. Morreu com 52 anos e a esposa dele devolveu. Naquela época eu tomava conta da disciplina de cardiologia lá na Santa Casa, hoje em dia no Barros Barreto, e a esposa dele devolveu um saco enorme da loja Yamada com todos os remédios que a gente deu para ele que ele nunca tomou, porque ele não sentia nada. Então, não esqueça, pressão alta a gente não sente. É muito errado achar que pressão alta dá dor de cabeça, dá tonteira, não fique esperando. Pressão alta tem que tomar remédio todo dia, sagradamente todo dia. É igual tomar água, fazer cocô, fazer xixi, tomar banho, essas coisas que nós fazemos todos os dias. Tem que fazer o remédio da pressão alta. Obesidade, pessoal. Hoje em dia é quase que pecado mortal ser gordo, mas a gente precisa tratar. Por quê? Tem uma frase chocante em medicina. Não existe gordo idoso. As pessoas gordas morrem cedo. Então, por favor, se você está obeso, se cuide. Isso é muito comum na nossa região. Aqui na nossa região nós não temos ninguém subnutrido, até por causa da alimentação e por causa do açaí. O açaí, meia tigela de açaí, uma tigela de açaí substitui uma refeição. Então, quando a gente almoça e toma açaí, a gente almoçou 2 vezes. Quando a gente janta e toma açaí, jantamos 2 vezes. E isso faz com que na nossa região seja enorme a prevalência de pessoas acima do peso. Outro problema é direto ligado ao peso, falta de exercício. Tá? Falta de exercício. Exercício é crucial hoje em dia. O exercício ajuda a manter as juntas, ajuda a bacia, ajuda a manter a coluna normal, exercício não deixa a gente engordar, então é crucial e bloqueia a evolução da aterosclerose. Hoje em dia é crucial fazer exercício. E o principal, o LDL. O LDL colesterol só sabe se fizer um exame de sangue. Então tem que fazer o exame de sangue desde os 20 anos para a gente saber do LDL. O LDL é o mau colesterol, é aquele que eu já falei 3 vezes. Logo Deus leva, se ele estiver alto. Eu vou contar um segredo de estado, um segredo médico para vocês. Tá? Hoje, no mundo, o LDL tem que ser menor que 50. Menor que 50. Se você tiver qualquer fator desses, diabetes, pressão alta, obesidade, falta de exercício, estresse, se você se cuidar, para você não ter doença no futuro, LDL menor que 50. Então, para isso, você tem que ir no médico, ele tem que lhe dar um remédio chamado estatina. LDL só baixa com remédio, não baixa com exercício nem com dieta. Isso é muito bom saber. Bem, falamos dos fatores de risco. Eu vou repetir de novo. Tem que eliminar da vida cigarro, estresse, diabetes, pressão alta, obesidade, falta de exercício e o LDL colesterol. Se você resolver isso, nós vamos a 100 anos hoje. Os jovens de 20, 30 anos devem ir a 120. E as crianças, tipo os meus netos de 5, 7, 3 anos, 7 e 3 anos no caso dos meus netos, devem ir a 140, se cuidarem. Essa frase que eu estou falando eu ouvi em 2014 de um americano num congresso em Londres, que nós vamos a 140. Nós, que temos mais de 60, vamos hoje a 100. E o que fazer quando eu tenho um infarto? Tenho dor no peito. Qualquer dor no peito, a primeira coisa que você faz é tomar uma aspirina se estiver em casa. A aspirina não desinfarta, mas ela não deixa o infarto aumentar. Então, eu tomo uma aspirina. E chamo o socorro. Aqui no Brasil é 192. Liga para a ambulância e chama, correndo. Aqui no Brasil, aqui em Belém especificamente, o hospital público que resolve o infarto é o Hospital de Clínica, lá na Perebebuí. Eles têm um serviço fantástico, um dos melhores do país, de atendimento imediato para o SUS, aqui em Belém. Se você tem plano de saúde, todos os hospitais de porte em Belém, todos têm sala de cateterismo com médico de sobreaviso ou de plantão para resolver a situação imediatamente. Todos. Então, você pode estar com dor no peito, o que é que eu faço? Em casa, tomo uma aspirina. A aspirina é baratinho. Aspirina são vários remédios, só para você saber. É o AAS, o Melhoral, o antigo Melhoral,
o Somalgin, o Buferin, o Ecazil, a aspirina Prevent, todos esses remédios, tá, são aspirina, todos. Então, eu vou repetir, a aspirina mesmo, o AS, o Melhoral, o Buferin, o Somalgin e o Ecazil. Esses remédios todos são aspirina. Um deles, se a gente tem mais de 40 anos, tem que ter em casa. Por quê? Dor no peito, eu tomo uma aspirina e chamo a ambulância ou saio correndo para o hospital. Se eu puder, tiver carro em casa ou alguém me levar, correndo para o hospital. Se não, chama a ambulância. Tá? Aqui no Brasil, 192 é o SAMU. Faz tempo que existe aqui, desde que o Lula criou o SAMU, isso é uma coisa excelente em termos de funciona maravilhosamente no Brasil todo. E o que é que vai se fazer no hospital? Chegando no hospital, a pessoa vai para a sala de cateterismo. Tá? Eu faço cateterismo, eu sou meio antigo, eu fiz recentemente 41 anos de médico. Então, eu faço cateterismo nesse tempo todo, desde 79. Mas aqui em Belém tem 16 médicos, alguns já vieram aqui no nosso programa, que fazem cateterismo e trabalhamos em todos os hospitais, inclusive no serviço público. Então, pode ir para qualquer hospital, vai ter um médico que em menos de 1 hora vai lhe colocar na mesa e vai fazer o cateterismo. O cateterismo entra por uma artéria aqui pela radial, coloca um catéter lá no coração e vamos desentupir a artéria. Esse termo é bem comum mesmo, mas é a palavra exata. Desentupir, você pega uma cordinha, parece uma corda de violão, um pouquinho mais grossa que um fio de cabelo, e ela passa na lesão que está entupida, a artéria, na artéria que está entupida, e coloca ali um estente, que é uma coisinha igual uma mola de caneta, que existe no serviço público e no serviço privado para desobstruir a artéria. Você vai depois para a UTI, no outro dia vai para casa e segunda-feira que vem você volta para o trabalho. Este é o tratamento mundial hoje, mundial, de infarto. O que é que causa o infarto? É um entupimento da artéria, ou seja, devido cigarro, devido estresse, devido diabetes, devido pressão alta e devido à obesidade e o LDL alto, o LDL tem que estar alto, as artérias começam a produzir entupimentos de gordura. Elas crescem, 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 crescem. O entupimento não vai chegar no outro lado. Simplesmente no meio do caminho, o entupimento da artéria faz com que aquela plaquinha que tem lá dentro da artéria, no caso a coronária do coração, ela inflama e quebra. Ela inflama e quebra. E quando ela quebra, vai formar um trombo, que é um coalho de sangue que entope a artéria. Quem entope a artéria não é aquela placa que foi crescendo, crescendo. Ela cresceu num certo nível, dava dor no peito, um dia ela quebrou, e quando quebrou, formou um coalho de sangue que entupiu a artéria, que a gente consegue desobstruir agudamente e colocar um estente. É muito importante saber que a angina, essa dor no peito de coração, eu ando e ela dá. Se eu tenho doença cardíaca, basta eu andar 3, 4 quarteirões que ela vai aparecer. Basta eu subir 3 andares de escada que ela vai aparecer. Basta eu ter uma emoção muito forte que o coração acelera e a dor vem. Tá? As pessoas costumam caminhar. Eu tinha um paciente que ele só tinha dor no peito dia de domingo. Quando ele ia para a missa, ele tinha que andar 4 ou 5 quarteirões e tinha dor no peito muito forte. Quando esta dor acontece em repouso, aquela placa lá dentro da gente quebrou. E às vezes isso pode acontecer quando a gente está dormindo. A maioria das pessoas infarta entre 5 e 8 da manhã, naquele horário que aumenta a liberação de adrenalina no corpo da gente, mas na maioria das vezes a gente ainda está dormindo. A dor é tão forte que acorda a gente, entre 5 e 8 da manhã. E por incrível que pareça, tem um trabalho mostrando, é mais frequente nos finais de semana, sexta, sábado e domingo. Então, muito cuidado. A partir dos 20 anos, comece a fazer exame para avaliar, comece a cuidar da sua vida, que se você fizer isso hoje, você vai, se for da minha idade, com mais de 60 anos,
nós vamos a 100 anos. Se você tem 20 anos hoje, 30, e se cuidar, vai a 120. Eu estou repetindo o que eu comentei no primeiro bloco. E se você for o pai de uma criança hoje, o avô de uma criança como eu tenho 2 netos, o Joaquim e a Ana Lívia, que têm 7 e 3 anos, se eles se cuidarem e a gente cuidar bem deles, eles vão a 140 anos. Isso é o que diz a literatura médica. Então, pessoal, vamos nos cuidar. Isso mata. Muito cuidado com dor no peito, muito cuidado mesmo. Atenção total para isso. Depois dos 20 anos, vá ver o seu LDL. É um exame de sangue para saber. Vá cuidar, não fique obeso, não deixe as crianças ficarem obesas. Vamos cuidar de todo mundo hoje. É isso, eu espero ter dado uma informação importante na vida. O programa vai acabar aqui hoje, uma semana iluminada para todos e vamos nos cuidar. Esperamos nos encontrar nesses próximos 40 anos. Um abraço, pessoal, e uma semana iluminada para vocês. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde. O shopping do bem-estar.